mais uma aula do Mãos Criativas, terceira edição. Nessa aula a gente vai fazer a nossa caixa dupla de tampa solta, mais um lançamento do Ateliê de Coisas, tampas de acrílico com pezinho de resina transparente. Dicas valiosíssimas que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, uma boa aula! Então, vamos começar aplicando o gel envelhecedor na cor tabaco, nas nossas partes externas e inferiores. Passei uma camada com o rolinho, já lixei. Aqui também passei uma camada e já lixei. E daí a gente vai tirar as medidas para fazer os nossos recortes, certo? Então vamos lá. Vou começar pela caixinha menor aqui. Na minha medida aqui, ela tá com 9,4. Então, eu sempre falo pra vocês que de uma caixa para outra, às vezes pode ter, né, uma diferença. Então, é importante a gente verificar, tá? Porque às vezes, né, pode ser que tenha 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos. 9,4 por 9,4. A minha altura, eu vou anotar aqui que é de 5, né? Aqui talvez seja um pouquinho menor. Não, 5 também. Mas aqui por fora eu vou colando e cortando. Até porque eu vou considerar encapar essa parte, então vai dar um pouco mais que 5 mesmo, certo? Vou aproveitar e já vou tirar a medida da minha caixinha maior. A minha caixa maior, ela tá com 19,5. Mesmo sendo quadrado, gente, eu gosto de verificar. Então, por 19,5, isso mesmo. E aqui eu vou cortar com 5 de altura, porque ela tá um pouquinho menor. Essa daqui eu vou cortar com 5,5, tá? Pra ser mais sincera, porque daí vai sobrar um pouquinho. E aqui por fora eu não preciso me preocupar, porque eu vou colando e cortando com estilete, beleza? Então, vamos aos cortes de papel. Então, para essa peça aqui, para esse conjunto, eu tenho esse fundo azulado, que tá extremamente lindo, né, dessa coleção, que chama-se Elegance. Temos o fundo florido, que é perfeito também, e o avesso é esse mar, todo revolto aqui. E temos o ripado, tá? Que a gente vai usar uma de cada para essas duas peças. Esse floral que é o Rosas Azuis. Então, é o 0377, 0374 e 0375, tá certo? A caixinha menor, gente, não tem por onde. A minha ideia é posicionar o barco, né, na parte superior. Então, ela vai ser revestida com esse mar, tá? Vou pegar aqui minha guilhotina pra gente cortar esses papéis. Então, olha só como eu vou fazer. Vou vir aqui e vou cortar. Aqui tanto faz, tá? Vou até considerar já o código de barra. Vou cortar uma faixa de 9,4. Vou aproveitar para cortar o quadradinho aqui. Nove ponto quatro por 9,4, beleza? Então, ó, essa parte aqui interna, certinho. E aí, aqui eu vou cortar as faixinhas de 5,5. Então, vou vir aqui, ó. Cinco e meio. Lembrando que se você não tem a guilhotina, que é um facilitador, você pode medir pelo avesso do papel, né? Também dá super certo. Ou até mesmo
aproveitar o momento para investir numa ferramenta super facilitadora como essa. E aqui, ó, eu vou cortar mais uma faixa de 5,5. E aqui eu vou cortar com os nossos 9,4, tá? Porque tirando o quadradinho, não dá para os 4 lados internos, tá? Essa sobrinha aqui, eu vou deixar para a parte de fora dessa nossa caixa, tá? Por quê? Porque eu vou fazer ela toda esse mar aqui, esse mar revolto, por cima e por baixo, tá? Já a minha caixa maior, que tá lá com 19,5 por 19,5, o que eu vou fazer? Vou colocar esse no fundo. Então, eu vou vir aqui, vou considerar 19,5. Por 19,5. E aqui eu vou cortar 5 e 5. Na verdade, só uma 5 já é suficiente. Mesmo que a outra fique um pouquinho maior, é suficiente pra gente fazer a parte interna dessa nossa caixa, tá? Só pra vocês entenderem aqui. Faremos aqui, teremos aqui. E aí, com essa faixa que sobra, essa daqui, a gente vai cortar mais 2 faixinhas de 5. Então, ó. Cinco. E aqui, a gente vai cortar as duas por 19,5. Tá certo? Ó, 19,5 aqui. Já a parte externa dessa caixa maior, o que a gente vai fazer? Vai utilizar esse azul maravilhoso. Parece um céu estrelado, tá? Vou deixar aqui de lado. Na hora que for para fazer essa parte de fora, a gente pega os nossos papéis, tá? Então, vamos às nossas colagens aqui e os nossos projetos, correto? Então, vamos lá. Cola branca, tá? Da Prima Bond, estou utilizando a mesma cola que a gente usa lá com o dosador, mas eu tô usando essa de 1 kg, porque, né, pro nosso Scrap Decor, ela é extremamente mais prática. Tem de 1,5 kg também. Então, usaremos ela aqui. Então, vou começar pela nossa caixinha menor. Vou pegar um pincel de cerdas, vou deixar um rolinho aqui de lado. Não esqueça do uso da nossa espátula e dobradeira para esse momento, né? Então, vou começar aqui com o pincel. Então, venho, ó. Vou passar a cola aqui, bem passadinha. Como ela é pequena por dentro, não precisa nem fazer o uso de rolinho, tá? Então, ó, vou vir aqui e vou encaixar, ó, e vou encaixar o meu papel. Deixando uma bordinha lá embaixo e deixando uma borda para eu lixar, tá vendo? Então, ó, vou só dar uma forçada aqui com a dobradeira, ó. Eu faço dessa maneira aqui, ó. E lá embaixo também a gente tá com essa preocupação, tá? Com esse cuidado aqui. De fazer uma bordinha, porque se falta papel no meu fundo, essa virada vai dar um acabamento bem especial para nossa caixa. Vamos fazendo lado a lado. Eu gosto de fazendo ladinhos opostos. Então,
Esse é aquele estilo de caixa que a gente consegue colocar uma em cima da outra, né? E deixar com a decoração à mostra. Em vista que a tampa é um acrílico. Fica sobreposta uma na outra, que eu adoro. Tipo, dois tamanhos diferentes, né? Mas com peças coordenadas, claro. Então, ó, fiz um lado, fiz o outro. E agora vou vir e vou pro meu terceiro lado. E não precisa se preocupar muito com a dinâmica, porque são ondas, né? Então, realmente não vai ter muita continuidade. Bem nos cantinhos, ó. E aí a gente vai pro nosso último lado. Por que eu gosto já de ir praticando essa questão de colar laterais opostas? Porque, por exemplo, no nosso próximo projeto, na nossa próxima caixa, eu vou ter estampas de lados diferentes. Então, eu consigo aproveitar 100% o papel e ele fica mais harmonioso, vocês vão entender. Eu vou ter dois lados diferentes de ripado. Então, quando eu já vou acostumando sempre fazer lados opostos, eu não corro risco de ficar esquisito a minha colagem, tá? Ó, passei aqui. E apliquei, ó. Marcando bem. Olha lá, que bacana que já vai ficando. Aí eu sou apaixonada por essa coleção. Então, ó, fiz todos os ladinhos. E agora sim a gente vai, ó, lá pro fundo. Então, ó, eu venho. E aí, sem titubear, eu vou encaixar o meu papel, ó. Sem titubear. Encaixei nos cantinhos. Venho com a minha dobradeira, ó. Olha que charmosa que ficou essa caixinha. Linda, né? Então, passo a dobradeira agora para remover o excesso da cola nos cantos. Sinto se não tem nenhuma ruguinha. Nesse caso aqui não temos. E aí, vou deixar para fazer essa parte de lixar depois que eu colar lá meu outro lado, tá? Então, ó, aqui agora eu vou vir e vou colar minha parte interna também dessa peça. Aí, lembra que eu falei da questão de ter dois ripados diferentes? Então, ó, eu tenho ripados na vertical, cortados, e ripados na horizontal. Tudo isso em função de 100% do aproveitamento de uma mesma folha. Então, para eu colar, o que eu vou fazer? Eu vou colar opostos. Porque ele vai dar uma ideia mais coordenada, tá? Então, essa é a diquinha que eu quis compartilhar com vocês. Então, por isso que é bom, mesmo que os papéis sejam iguais, que a dinâmica seja a gente se acostumar a colar laterais opostas. Porque aí, numa necessidade, já tá, né, ali na minha cabeça.
já tá automático. Então, aqui também uma lateral pequenininha, não precisa também de rolinho ainda. Eu posso vir, ó, e posso considerar usar só o pincel. Achei. Vai lá. Venho. Por aqui. E lado oposto, certo? Mesma coisa. Venho considerando sempre uma bordinha lá pra dentro, considerando uma bordinha aqui pra fora. Olha lá. Passando as duas espátulas aqui. Certo? Outros dois lados agora. Venho. E vou considerar agora as minhas faixas no outro sentido, tá? Sempre dando aquela centralizada no papel, fazendo, ó, que o acabamento fique bem coordenado. E aí, aqui, o último ladinho. Ó, passei aqui. E vou encaixar o último. Ó, venho. Bem a dobradeira. Bom, feito isso, o que a gente vai testar? Ó, percebam que eu tenho um ripado aqui que ele segue a vertical, nesse sentido assim, né? E aqui que ele tá de assim. Então, eu vou tentar encaixar o meu papel o mais certinho possível, pra tentar fazer uma continuidade mais harmoniosa, tá? Se não ficar perfeito, não tem importância. O importante é a gente tentar fazer com que ele fique mais uniforme.
beleza? Então, vamos lá. Só que essa parte agora, ó, eu vou fazer canto com pincel e o meio eu venho com rolinho. Então, ó. Vai ficar mais uniforme. Porque às vezes as tiras de cola numa área grande, como essa, tiras que eu digo pinceladas, né? Elas costumam fazer excesso de cola, o que também não é legal. Ó, a gente vem, vamos passando a cola, deixa bem uniforme, e aí a gente vai encaixar. Também aqui, ó, sem medo de ser feliz. Encaixou em ambos os lados, ó. Eu venho com uma espátula um pouquinho maior, ó. E aí, venho com a dobradeira pra chegar aqui, ó, nos cantinhos. Certo? Já fica uma peça muito bonita. Passo aqui minha mão para ver se tem alguma bolinha, alguma levantada, que às vezes, né, na hora que a gente passa não fica, mas depois acaba. E olha lá, certinho. Então, olha que lindo já. Só assim já é uma peça bonita, né? Bom, daí a gente vai fazer então a finalização de lixar aqui, para que depois a gente possa fazer a parte externa, tá? E aí, sem muito segredo, vamos usar lixo de pé e a lixinha de unha nos cantinhos. Então, aqui no canto, né, não tem segredo, eu venho com a lixinha de unha justamente para conseguir chegar no meu canto. Vou vir nos 8 cantos, 8 lados, na verdade, né, 4 cantos, 8 lados. E vou cortando. Muita gente me pergunta, ah, mas eu não poderia cortar da altura correta para não ter que lixar? A grande verdade é que eu prefiro lixar, porque eu acho que quebra a fibra do papel e a gente tem um acabamento mais perfeito, tá? Então, por isso que propositalmente eu corto maior, pra gente lixar e quebrar essa fibra do papel. Ó. Quando a gente faz isso, aqui eu não tenho, ele não descola, ó. Não descola, não fica ponta. É como se eu deixasse ele mais uniforme na madeira, sabe? Então, eu acho que dá um acabamento melhor. Vamos fazer de todos os ladinhos. Incluindo a nossa caixa maior, tá? Então, na nossa caixa maior também a gente vai lixar. Então, aqui, ó, eu vou fazer um acabamento com essa bordinha aqui.
E essa lixinha é aquela de esponjinha, né? Ela mais conhecida como lixinha portuguesa, que eu corto em 4 pedacinhos. É a lixinha que eu uso, tanto para dar esse acabamento mais fino, quanto para lixar aqui, ó. Quando a gente fizer essa colagem, né, de fora, eu também vou fazer esse acabamento, tá? Então, aqui foi. Vamos para essa nossa caixa maior aqui. Então, vou vir aqui. É a mesma coisa, ó. Aqui, ó, eu tô vendo uma pequena bolinha. Aí, ó, já vem. Às vezes na hora não aparece, mas depois ele dá um ar de graça. Então, feito aqui, vou vir com essa novamente. E o último lado. Feito isso, mais uma lixadinha aqui, ó. Olha lá. Revestida. Por dentro, então, tá ok. Daí, a gente vai, então, pra parte de fora, certo? Então, como a gente vai fazer isso? Agora, eu vou considerar fazer mais o uso do estilete, né? Então, a gente vai pegar lá a nossa sobrinha do nosso papel de mar e vamos considerar utilizar ele mesmo pelo avesso, tá? Então, posso fazer isso de uma vez? Posso, tá? Até posso. A gente só precisa ver se o papel não vai entortando, porque às vezes o grau da caixa muda, aquela coisa, então eu sempre gosto de testar, né? No caso da maior, que é a 20 por 20, não compensa. Por quê? Vai ficar com emenda e a gente tem papel suficiente para não ficar com emenda, então eu não aconselho. Agora, como
Quando é pitica que nem essa, até a gente pode testar assim, tá? Então, ó, peguei aqui. Fiz aqui, ó, bem coladinho. Vou vir aqui, ó. Gosto de fazer, deixar bem definido a virada, pra não ficar com barriguinhas de falta de cola. E, ó, venho. Tá? Venho aqui. E aí, com o estilete, eu vou vir e vou fazer o acabamento. Então, ó, põe o papel pra cá. Venho e corto rente. Ó, tá? Mesma coisa aqui, ó. Venho aqui. Cuidado pra não, né, não tirar um teco da madeira. Mas se tirar também não é o pior dos mundos, tá? Então, eu dou uma refilada, dou sim, mas depois eu venho com a minha lixinha de pé, essa aqui, passando em tudo pra tirar qualquer resíduo, ó. Tá vendo que às vezes parece que não, mas ó, faz um pequeno resíduo. Então, ó, eu venho aqui e capricho no acabamento, tá? Passo nela toda aqui, ó. Fazer em todos os lados. Aqui, certinho. E daí, vou usar pra fazer o outro lado. Tá? Vou usar pra fazer o outro lado aqui. Mesma coisa, tá? Dois ladinhos de uma vez. Venho. Passo. Com um rolinho bem homogêneo. Vem aqui, colo. Ó. Aqui, como tem uma parte maior, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir desse jeitinho aqui, ó. E eu vou cortar com o estilete pra conseguir fazer isso aqui, ó. Então, na realidade, só cortei aqui para ele virar mais fácil esse papel, tá? Então, ó, vou vir aqui. Olha lá. E vou trazer. Aqui. Então, deixo a caixinha ali. Virar assim pra ficar melhor. Vou mostrar pra vocês. Certo? 100% aqui encapado, né? Com a nossa proposta, que era encapar essas partes todas aqui. Então, aqui tá certo, aqui também ficou bem encapadinho, ó. Eu passo bem a dobradeira no canto. Ficou dois lados e aqui ficou dois ladinhos, ó. Certo? E aqui, lixa. Aqui também. E agora aqui, a gente vai sentir aonde que foi os dois lados que não cortou ainda. Bom, feito isso, nas duas emendas de papel,
lixa da esponjinha, tá? Lixa da esponjinha que eu falo porque é essa lixinha que tem a espuminha, né? É tipo uma espuminha. Na que a gente virou, gente, nos lados que a gente virou, não precisa se preocupar. Mas nesses daqui, eu gosto de dar essa lixada, porque tira aquela ponta de corte de estilete, tá? Então, ó, perfeito. Beleza? Feito isso, deixaremos ela aqui. Antes de eu deixar ela de descanso, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar ela preparada para o nosso próximo passo, que vai ser passar o verniz para a gente fazer o nosso sombreado, né? Eu vou fazer com um pincel, que eu gosto muito, acho que fica bonito o acabamento. O chanfrado, flotado, enfim, sombreado. Mas, se você for fazer uso de carimbeira, você já pode entrar com a carimbeira nesse momento, antes do verniz, tá? Então, eu como vou fazer, né, vou sempre insistir aqui no pincel, na tinta, vou sempre ficar aqui incentivando vocês a testarem. Então, o que a gente vai utilizar agora? Verniz acrílico brilhante, esse da Acrylex, que vocês sabem que eu uso muito, né? Esse especialmente é o de 500 ml, mas vocês encontram em embalagens de 250 ml e 100 ml, não só na versão brilhante, tá? Na versão fosca também, tá? Vou deixar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou adiantar aplicar uma camada por fora dessa caixinha, enquanto eu faço o revestimento daquela peça, tá? Por quê? Porque daí, enquanto eu vou fazendo o revestimento, ela vai secando, depois eu sombreio, porque depois na outra vai ser só uma réplica, e daí a gente volta depois só para decorar com os nossos embelezadores, tá certo? Então, vamos lá. Ó, uma camada bem passada já é suficiente pra gente fazer o sombreado, tá? O que é bem passada, gente? Ó, passar bem nos cantinhos, trabalhar bem o verniz, tá? Percebeu que ficou muito ralo? Se você for fazer como eu faço, aplica mais uma, tá? Se for fazer com tinta, água e pincel. Por quê? Numa camada muito rala de verniz, ele vai manchar. A impressão que dá é que o papel ficou assim meio ralado, sabe? Então, eu gosto sempre de me atentar se o verniz ficou bem passadinho, porque às vezes a gente estica muito, às vezes ele fica com uma textura diferente e isso influencia na hora do nosso verniz, tá? Passa bem uniforme. Vou aproveitar para passar aqui. Já uma camada embaixo também. Porque assim, a parte interna a gente vai envernizar e nem precisa se preocupar, né? Porque ela vai ficar só como um acabamento mesmo. Agora aqui externo eu quero compartilhar com vocês essa maneira de sombrear. Vou deixar aqui do lado, vou deixar esse verniz do lado também. E vou fazer esse revestimento aqui então. Para essa peça, a gente tinha separado esse papel belíssimo, que parece uma noite, né? E é ele que a gente vai utilizar agora. Então, da mesmíssima maneira, tá? Vou aproximar aqui, pra gente ficar com ele bem aqui no ângulo da nossa câmera. Então, ó. Vou vir aqui. E ele a gente vai fazer lado a lado. Ó. Vou colocar ele aqui, tanto no limite daqui, como no limite daqui, ó. Dou uma passada com a minha mão. Vou virar. Ó. Estilete aqui. E estilete aqui. Olha que lindo que fica esse azul. Então, é
isso. A princípio, é isso que eu vou fazer. Lado por lado, sem segredo. O papel não tem lado, né? Então, também tá tranquilo essa parte. O papel não tem lado, porque é um céu estrelado. Vou fazer encaixando na mesma linha, ó. Vamos ver isso aqui. Tá certinho? Aqui também. E aí, vou cortar. E aqui mais uma. Mais um lado. Então, ó, não tem segredo, gente. Lado a lado. Já passando bem os cantinhos, né? Ó. Passando a dobradeira. Sentindo a própria colagem do papel. Isso que é importante mesmo, colar. E aí, aqui, a gente vai pro nosso último lado. Então, também, tanto faz se tá virada pra dentro, se tá pra baixo, por quê? Porque esse papel não tem lado. A gente que vai escolhendo aí os melhores ângulos dele. Mesma coisa, ó. Cortei aqui e aqui. Então, sobrinhas, certo? Faremos o quê? Passaremos aqui nossa espátula. Com essa lixinha fininha, eu vou sim lixar todos os cantinhos. É natural que quebre um pouquinho a fibra do papel, que ele vai ficar meio esbranquiçado, mas tá tudo bem. Então, ó, eu lixo sem medo, sempre nesse sentido, deitado, tá? Nunca assim, sempre, ó. Ele vai realmente dar essa leveza na colagem. Não vai ficar aquela colagem dura, aquele corte seco de papel, tá? Fiz isso nos 4 lados, aí sim vou com o acabamento aqui. Normal fazer a linha branca, tá? Depois a gente vai dar o acabamento. Porque é um papel que a base dele é branca, então...
E agora, na parte de baixo, né? Essa parte aqui, ó. Então, vamos lixar. Bom, perfeito. Vou dar uma lixadinha aqui. E essa parte aqui, gente, ela vai estar exatamente pronta pro mesmo passo dessa menorzinha. Então, aqui, próxima etapa seria envernizar, né? Essa parte por fora, enfim, por dentro também, para manter o acabamento. Envernizar. E fazer também nos 4 beirais, como faremos agora o sombreado, tá? Não vou replicar porque a técnica é a mesma, vou utilizar essa menorzinha que já tá aqui comigo, tá? Que já tá seca, inclusive. Então, vou pegar só meu paninho aqui. Deixar o baldinho mais próximo também. Vou utilizar um baldinho de água e um paninho também, tá? O paninho também vai ficar mais próximo aqui a mim, para eu tirar o excesso aqui da tinta. Vou utilizar uma tinta na cor tabaco, tá? E aí tinta PVA, tá bom? Marrom rústico. Quem quiser também utilizar um tom de azul escuro, azul marinho. O azul seco também é um tom super bonito. Para dar esse acabamento também pode, tá? É importante que esteja seco, né, o verniz. Vou pegar o pincel angular, que é esse pincelzinho aqui chanfrado, angular. Molhei na água, tirei o excesso, viro ele de ponta pra tinta, ó. De ponta, ó. Minha ponta que pega na tinta. Vou vir aqui e vou na minha peça. Direto. Sem medo de ser feliz e fazer essa sombra, tá certo? Senti que tá muito produto, vou lá, passo na água e tiro o excesso e venho com ele seco. O que é importante nesse sombreado, gente? Pincel inteiro na peça. Eu não posso ficar com medo e fazer isso aqui, ó. Não. Ó, sempre que eu for pra peça, eu venho, ó. Pincel inteiro, ó. É o pincel quem vai fazer a minha tinta deslizar e o verniz vai ajudar, tá? Essa parte do verniz vai ajudar a deslizar, mas o pincel ele tem que estar inteiro na peça. Vou fazer toda essa parte superior da minha caixinha, depois eu vou virar e vou fazer parte inferior. Lembrando, sempre lados opostos, até para eu ter tempo de secagem dessas linhas que eu sombreei, tá? Então, vou fazer em todas as minhas laterais. Mesmíssimo movimento. Ó. Dá um acabamento bem legal, né? Virei, vou fazer a parte de baixo para depois voltar nas minhas laterais da vertical. Então, ó, fui pra lá, voltei.
E o último lado. Aí sim, feito isso, eu vou esperar secar para fazer os outros ladinhos. Exatamente do mesmo lado, né? Sempre aqui, ó. Enquanto isso seca, eu quero dar uma dica de envernizar internamente, tá? A começar por essa caixinha aqui, por quê? Vocês sempre me perguntam sobre essas dicas de como fazer por dentro o verniz, né? E acho que vale a pena compartilhar essa diquinha. Então, eu vou pegar um pincel daquele que vocês receberam. Vou higienizar, tirar todos os pelinhos, que muitas vezes fica, quando a gente lixa, né? Às vezes tem um pouquinho de cola gruda. Deixa aí a sua caixa bem limpinha. Bem limpinho. E aí eu vou pegar um pincelzinho de pelo macio, sintético, enfim. Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho pra cá, porque a gente não vai utilizar agora. E aí eu vou mostrar como eu faço para envernizar por dentro. Por fora não tem segredo, né? Agora por dentro, sempre hidrata o pincel, tá? Independente do pincel que a gente for usar, a gente sempre hidrata ele na água, porque ele começa a hidratar os pelinhos que estão na parte superior aqui do ferrinho, né? E o seu pincel vai ter mais durabilidade. Ó, vou com ele no verniz, olha o que eu vou fazer, como se eu estivesse recortando uma parede, ó, cantos, esses cantos e uma faixa aqui, cantos, e venho com uma faixa aqui, ó, cantos, terceira faixa, tanto lá quanto aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, aqui e aqui. Fiz os 4 cantos, eu venho com o meu rolinho, ó, faço, uniformizo, tanto assim, ó, posso ir de ladinho, até chegar aonde a pincelada preparou pra mim, ó. Quando eu tenho espaço, posso fazer isso aqui, ó. Pode confiar que vai ficar incrível o verniz de vocês. Começa pela lateral, tá vendo? Começa pelas 4 laterais. Outra dica, né, que eu sempre falo. Tenta deixar um rolinho mais novo. Quanto mais espuminha ele tiver, quanto mais a espuminha dele estiver novinha, mais fofinho ele fica na hora de aplicar o verniz, mais uniforme. Ó, fiz os 4 lados, eu venho aqui, ó. Então, perceba que a sequência, independente de pintura, passagem de cola ou verniz, é sempre a mesma. E é nesse momento que eu já passo aqui em cima. Então, eu vou aplicar de 2 a 3 camadas aqui. Vou aplicar uma camada por fora para sombrear, que é o que a gente tá fazendo na pequena. E depois reaplico. Então, ó, olha como a primeira camada já fica uniforme, começando pelas laterais e depois, por último, aqui ao centro. Tá? Então, eu só queria compartilhar mesmo essas diquinhas que às vezes vocês falam. Gabi, como você faz? E é assim que eu faço, tá? Voltando lá para nossa caixinha menor, só para finalizar e deixar algumas liçõezinhas para vocês de casa. Então, aqui, ó, fiz aqui os lados, né, superiores. E agora, ó, só vou fechar o meu sombreado nesses ladinhos menores, ó.
Aqui vai dar pra ver melhor. Tá certo? Então, fiz aqui e aqui. Esperei secar ou acelerei no secador e vou fazer os lados, tá? Todos esses meus lados aqui. Ó. Como todos os outros lados. Combinado? Vamos lá. Vou fazer isso tanto na caixinha, nessa caixinha pequena, como na caixinha maior. Então, o que vai ficar de lição de casa? Finalizar esse sombreado aqui que nós fizemos em ambas as caixas. Envernizar por dentro e por fora essas caixas. Remover as películas das tampas, que são belíssimas, mas vocês vão sentir que realmente precisa remover com cuidado. Precisa passar uma aguinha, enxugar com um papel toalha para não riscar, tá? Ó, vai tirando devagarzinho, para quando a gente trouxer, a gente já, ó. Então, vai removendo com cuidado, tá? Se tiver algum tomzinho diferente, gente, é normal, tá? Não se preocupe, às vezes ele faz uma pequena marcação no acrílico, mas nada que atrapalhe o resultado final do nosso projeto. Então, ó, vai tirando aqui, vai removendo, alguns aqui já forçam pra sair, né, ó. Mas assim como o acetato do shake, eu gosto também de passar uma água, certo? Passa uma água bonitinha, deixa a tampa bem bonitinha, para depois a gente vir com as nossas decorações. Última lição de casa. Vocês receberam também o nosso barquinho, né? Que também é de um tipo de resina, de filamento. E a gente vai pintar ele de dourado. Nós usamos um dourado no último box, né? Aquele betume. Eu já comecei a pintar aqui o meu, mas a gente vai pintar ele inteiro de dourado, tá? Porque depois eu vou aplicar ele aqui na nossa tampa. Então, pode também deixar ele bem pintadinho de dourado. Pode ser com betume, pode ser com tinta acrílica, com tinta PVA, até mesmo com o spray, tá? E é isso. Então, enquanto eu preparo tudo isso, vocês vão conhecer mais um pouquinho do Ateliê Arte e Cores. Já envernizadas. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa aqui também. E aqui já trouxe, então, a nossa cartela dessa dupla, que pode ser considerada, né, usada junta ou não. Ficar a critério aí. Já escolhi aqui as nossas flores, nossa borboleta. E o nosso barquinho, eu acabei pintando com spray. O betume, de fato, ele não dá muita cobertura, mas a tinta acrílica ou a chalk cai perfeitamente também. Como eu tinha esse spray já aberto, eu acabei pintando ele com o spray. Pintei de douradinho, mas talvez um azul aqui também seria uma boa opção também, né?
Olha que coisa mais linda que ele vai ficar. Né? Apaixonado. Bom, antes de qualquer decoração que a gente for colocar, a gente vai parafusar aqui juntas esses pezinhos também, que faz parte do nosso lançamento aqui, que são os pezinhos transparentes coordenados com a nossa tampa de acrílico. Como eles são de uma resina, né, a gente vai parafusar ele manualmente, justamente porque muitas vezes a eletrônica, né, aquela outra chavinha, ela pode forçar muito e acabar estourando essa pecinha. O que muitas vezes acontece com puxadores de metal também, quando eles são mais fininhos, né? Então, nesse caso, eu acho melhor, porque a gente consegue ter mais delicadeza, né? Com a chavinha. Então, eu vou pegar aqui a minha chavinha manual, dessa aqui. E a gente vai fazendo aqui devagarzinho, tá? Até pode fazer com aquela outra, só que é isso, tem que tomar cuidado para não forçar muito e acabar estragando a base. Olha que coisa linda. Transparência, né? Então, vou colocar em todos os meus cantinhos. Faço um pré-furinho aqui com o meu agulhão. A parte boa dessa chave minha aqui é que ela tem o imã na ponta. E a minha outra tá sem o imã, daí o parafusinho fica com vida própria. E aqui o último ladinho.
Prontinho. Certo? Parafusos aplicados. E aí, a gente tem aqui a nossa tampa. Eu já também tirei, já removi a película, já passei uma água. Ela vai ter nosso encaixezinho aqui. Olha lá, linda. Na lateral aqui da nossa caixa, eu pensei em colocar a palavrinha bem aqui no cantinho, assim, ó, tá? Nessa parte aqui. Então, com cola branca, aí vou usar a nossa cola aqui, colinha branca, eu vou colar aqui numa lateral. Não tem segredo aqui, vou ver. E depois eu vou finalizar só passando o acripel. Vou passar o acripel nessa parte superior aí da palavrinha do amar, tá? Então, vou vir aqui. Só pra gente ter uma noção espacial aqui. Vou colocar aqui no meu canto direito. Certo? E aí, vamos aqui para os acabamentos finais. Meu barquinho, eu vou considerar ele aqui na minha diagonal. Então, também vou fazer o que aqui? Uma pocinha de cola, ó, nessa parte superior aqui. Tá? E vou colocar ele aqui. Sem muito segredo, deixar ele quietinho. Que quando a cola secar, ela vai fazer uma película aqui, né? E vai finalizar essa parte também, correto? Já a minha tampa da parte inferior é onde eu vou ter aqui para colocar essas outras partezinhas, né? A borboleta, as flores e tal. E vou ter o galinho. Então, o que que eu quero desse galinho? Como sempre, eu vou quebrar ele bem aqui, ó. Bem nessa parte, tá? Pra eu desmembrar. Pra eu desmembrar e conseguir coordenar aqui. O que que eu vou fazer também pra gente ter um acabamento melhor aqui? Essa parte do galinho que tá pintada, eu vou considerar colar ela virada para baixo. E vou considerar a madeira para cima, tá? O porquê disso? Para dar um acabamento lá para dentro do nosso acrílico. Isso eu também vou fazer na parte inferior das minhas flores. Ah, como que a gente vai fazer? Eu vou aqui remover um pouquinho dessa cola que fica, né, na resina. Então, removi aqui da minha. Removi da borboleta. A borboleta também a gente vai pintar, tá? Eu optei, gente, por deixar ela crua, para que a gente pudesse pintar de uma maneira que a gente gostasse. Então, não precisa ser exatamente no betume, como eu vou fazer. Pode ser também no azul, aí vocês podem usar também, pode ser no dourado, quem quiser, enfim. O que que eu vou fazer só aqui do lado? Eu vou prender essas pecinhas no pratinho, tá? Pra gente conseguir pintar sem elas ficarem voando, literalmente. Então, ó, vou prender aqui.
todas assim, ó, as partes do fundo, pra dar um acabamento, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonito. Mas, se de repente não te incomoda, também pode deixar desse tom mesmo. Então, eu vou prender assim, aqui e aqui. Tá? Ó, bem facinho. Fiz isso, vou jogar fora meu saquinho aqui. Fiz isso, vou pegar o betume. Eu separei aqui um pincel redondo, meio de aquarelar. Tá vendo? Porque eu vou fazer, como não vai ficar perfeito, eu vou fazer uma coisa meio agadinho mesmo, ó. Peguei aqui da tampa, tá? Do gel envelhecedor, aquele que a gente usou pra fazer tudo até agora de pintura, ó. E vou tonalizar, tá vendo? Ah, uma dica importante da resina, né? Uma dica considerável da resina é que com o uso do secador ou até mesmo do soprador, o que pode acontecer é ela dar uma leve amolecida, mas depois ela volta, tá? Então, também mantenham a distância do calor, porque, né, ela tem essa troca aí, tá? Olha que lindos detalhes já aparecendo da borboleta. Então, eu queria só essa ideia mesmo de meio só nos cantinhos. E aqui embaixo das flores, acho também que vai dar um detalhe. Então, ó, cuidado na hora de colar as flores com a fita crepe também, para não apertar muito, porque as flores, gente, são de resina, né? Claro, são mais fortes, mas elas ainda assim continuam sendo delicadas, tá? Se forçar bem, ela quebra também. Então, a gente vai fazer esse detalhe aqui. Vem dobradinho mesmo, ó, só pra fazer um fundo. Porque, nesse caso, especialmente, quando eu abrir a minha tampa, vai aparecer, né? E o pincel redondo, eu tenho a impressão que ele chega mais nos cantinhos, nas entranhas. A borboleta aqui, eu também vou passar atrás, tá? Porque ela tá pra tonalizar tanto na frente quanto atrás. Mas só uma camada de cada lado já é suficiente. Ó o galinho. Então, eu vou considerar também o galinho, eu vou testar aqui se eu vou considerar usar ele com o bege lá pra dentro ou pra fora. Então, ó, esse acabamento é extremamente importante, tá? Vou secar aqui, mostrar pra vocês secando. E aí, vou pintar. Já fiz até uma prévia aqui. Bom, optei pelos galinhos no tomzinho bege, viradinhos pra cima, né? Aqui embaixo vai ficar no tom de betume. E vou colocar as flores nessa sequência aqui. A borboleta, ó, pintei, tá vendo que eu pintei de ambos os lados. E vou dar uma lixadinha, ó, pra desgastar ainda mais. Então, com aquela nossa lixinha fininha, aquela que é da esponjinha, ó, cuidado com as anteninhas, ó. Vou desgastar mais. E ela vai ficar realmente só na parte interna, a coloração. Olha que coisa mais graciosa.
certo? E agora eu vou colar. Eu vou colar tudo com a cola branca, porque eu acho que a cola quente vai dar muito volume na parte de trás. Então, ó, posso considerar essa uma caixa, né? E posso considerar essa outra caixinha, ou posso utilizar as duas assim, né? Próximas. Então, ó, vou fazer uma disposição para que se eu quiser colocar essa parte aqui sobreposta, que ela fique. Então, eu vou fazer uma decoração no canto. Mas também, se quiser, né, utilizar soltinho, então vamos lá. Primeiro galinho. Então, eu vou colocar a cola, ó. Olha que sorte. Vou fazer, ó, uma batidinha aqui. E aí, mais ou menos, eu posiciono a minha flor. Tá, ó. Pra não ficar tudo muito distante um do outro. E eu vou vir. Vou posicionar minha flor aqui e vou posicionar essa flor aqui também. Vou vir com esse galinho aqui, mesma coisa. Vou colocar aqui. Tiro um pouco do excesso, que é pra não ter grandes marcas de cola, tá, gente? Porque sempre lembrem, a cola, ela fica transparente, mas ela não fica invisível, né? Então... Aqui na borboleta também vou colocar, ó. Deixa eu pensar. Eu vou colocar mais aqui pra cima? Não, vou colocar mais aqui, ó. Mais próximo às flores, tá? Se eu quiser utilizar com essa ideia... Não sei se eu viraria aqui essa... Não. Vou manter ela virada pra cá mesmo. E aí, aqui eu vou fazer o quê? Uma poça de cola. Olha que interessante que eu gosto de fazer. Colei? Sim, é aqui mesmo. Então, eu venho e posiciono. Que às vezes a gente acha que colocou muita cola e não colocou. Aí fica lá um tempo achando que tá secando. E quando vai mexer no projeto... Nem colado tava. Então, aqui, ó, eu gosto sempre de ver se fixou onde eu queria. E as florzinhas, gente, eu vou encaixando o que ficar mais com carinha de arranjo, né, ó. A parte boa, justamente do acrílico, é que se eu não gostar, eu ainda tenho tempo de descolar e manusear. Olha a perfeição das anteninhas dessa borboleta. Olha lá, com o fundo ripado. Que delicado que ficou. Não vou vir agora para mostrar o acabamento, né? Mas depois eu vou, com certeza, quando a gente voltar dos nossos comerciais, vocês vão ver esse projeto prontíssimo. Então, conheçam mais um pouquinho do Ateliê Arte Coisas. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituarte? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. E aí, gostaram do resultado? Eu particularmente amei esse projeto, quero inclusive para mim. Não esqueçam que todos os materiais estão disponíveis lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br, ou aqui na nossa loja física, Avenida Tinga 252, em Santo André.
Tem também o WhatsApp, que está aí na sua tela, basta printar e mandar qualquer dúvida por lá. Um super beijo e até a próxima aula!